Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos continuar sobre aquela lição que Jesus está dando sobre os sinais dos tempos. Continuar o assunto do último vídeo que tem esse título, o sinal dos tempos, não é? Então vamos continuar essa meditação que vale muito a pena. Eu peço a vocês que vejam o vídeo até o fim. É um estudo muito importante, é um estudo profundo, é um estudo rico em ensinamentos e de importante, talvez um dos vídeos mais importantes que nós podemos fazer, que nós já fizemos até hoje, porque é um ensino importantíssimo. Então vamos prestar atenção, vamos ver até o fim, porque realmente vale a pena, amém? Amém. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, pessoal, esse versículo diz assim que o evangelho do reino deve ser pregado em todas as nações para todos os povos do mundo, para testemunho, e depois viria o fim, não é? Mas o que eu entendo como pregação do evangelho? Qual é a minha visão sobre isso, não é? Será que é fácil? Bom, é uma missão realmente milagrosa você conseguir levar o evangelho a todos os cantos do mundo, porque existem barreiras imensas para que isso aconteça, não é? Mas qual é o significado dessa necessidade de se levar o evangelho a todos os recantos, a todos os povos? Não quer dizer que todos irão aceitar, mas quer dizer que todos precisam ouvir, não é? Então, mas qual será? Por que isso deve acontecer? Por quê? Qual o significado disso? Qual a importância disso? Que todos conheçam o Evangelho do Reino, todos conheçam a Jesus, o ensino de Jesus. Nós vamos usar um trecho do Evangelho onde nós vamos conseguir ter uma visão mais correta dessa necessidade, amém? Vamos à leitura. João 11, eu vou ler alguns versículos referentes à morte e ressurreição de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Então, no Evangelho de João, no capítulo 11, né, ele nos narra a morte de Lázaro e a sua ressurreição. Lázaro era irmã de Marta e Maria, formava uma família que conhecia bem Jesus, porque Jesus se hospedava na casa deles algumas vezes quando estava de passagem, e eles eram uma família muito abençoada, não é? Mas Lázaro ficou doente, Jesus estava longe, e nos conta essa passagem que Jesus foi chamado e demorou a ir, não é? Bom, nessa demora em que Jesus ele demora a ir, Lázaro acaba falecendo, não é? E Jesus chega, existe toda aquela comoção da morte de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, não é? E existe muita tristeza. E Jesus diz assim, né, a irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida, não é? Aquele que está morto e crê em mim viverá, e aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Jesus se declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida, e aqueles que estão mortos
uma vez que tendo Jesus, eles revivem, eles voltam a viver. Jesus é a vida, não é? E nós percebemos que nessa situação, se vocês perceberam o texto que foi lido, Jesus chorou. Por que que Jesus chorou? Jesus sabia que apesar da tristeza que estava ali, ele iria fazer com que Lázaro voltasse à vida, porque Jesus é a vida. Mas Lázaro havia tido uma morte do corpo, né? A morte que todos nós vamos passar é a morte do corpo. E Jesus não chorou pela morte do corpo de Lázaro. Jesus chorou pela condição humana. Jesus se comoveu porque aquela família, aquelas pessoas que estavam ali, retratavam o drama, a tristeza, o destino de toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade está fadada à morte, mas não à morte de corpo, à morte pelo pecado. Jesus chorou. Quando eu vou levar o evangelho do reino a todas as nações, eu vou levar o evangelho a mortos. Mortos não de corpo, não pessoas mortas que estão mortas em seu... Não, elas estão felizes, estão com suas famílias, trabalhando, tudo, mas espiritualmente elas estão mortas. E quando elas recebem Jesus, recebem o evangelho do reino, elas ressuscitam. Mas não como Lázaro ressuscitou do corpo. Elas ressuscitam em espírito, em vida. Aí a importância de levar o evangelho a todo mundo, porque a humanidade está morta. Vamos verificar isso no versículo de Efésios. Vamos ter essa base bíblica para que não pareça que é a nossa visão apenas. Vamos ver. Livro de Efésios 2, eu vou ler 2 versículos. Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Vocês percebem o ensinamento de Paulo em Efésios? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. O pecado que é inerente à nossa natureza, o pecado que é inerente a todos nós, nos afasta de Deus. Deus é a vida. Quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos porque nos afastamos da vida, mas isso em espírito. Porque todo ser humano é fadado a pecar. Nós às vezes pecamos quando levantamos até a hora que fomos dormir. Não porque nós queremos, mas é porque nós temos essa natureza mesmo. É uma natureza que tem que lutar contra o pecado, ela tem que se santificar. Por isso é importante ler a Bíblia, orar, vigiar, como Jesus disse, para que o pecado não domine mais o nosso corpo. E cada vez nós vamos pecando menos. Mas o que acontece? O pecado nos afasta de Deus. O pecado é a morte espiritual. Então Paulo em Efésios diz assim: vós estáveis mortos pelos vossos pecados e delitos. Da mesma forma que Jesus foi ressuscitar Lázaro, e ele disse que ele era a ressurreição e a vida, e aqueles que estavam mortos nele ressuscitariam, e aqueles que acreditavam nele não ficariam mortos eternamente. Da mesma forma, quando você leva o evangelho a outras nações, a outros povos, as pessoas, e elas aceitam, elas renascem em Cristo, porque o pecado já não tem domínios sobre elas, porque o sangue de Jesus paga o preço do pecado cometido por elas. E elas voltam a ter comunhão com Deus, voltam a ter vida, porque elas estão em Deus. Entendem? É isso que é ensinado. Por isso é importante levar o evangelho a todas as nações, para que, como Lázaro ressuscitou, e Jesus é a ressurreição e a vida, como Paulo ensina que nós estávamos mortos,
em nossos pecados e pela misericórdia de Deus nós ressuscitamos, assim como aconteceu conosco, que aconteça a todos os povos, a todas as pessoas que de coração aceitem o Evangelho de Jesus, aceitem o reino de Deus, entendam a sua mensagem de amor e salvação. Mas para isso é necessário levar o Evangelho e não, às vezes, doutrinas religiosas. Doutrinas religiosas não é Evangelho, não é? Se você levar a religião X, B, Y, por mais sábias que elas sejam, por mais lógicas e elas tenham coisas até bonitas, mas nem sempre é evangelho. Jesus diz evangelho, evangelho do reino. Evangelho é o que Jesus ensina, não é evangelho do reino. É o que Jesus, porque só Jesus é o caminho, não existe outros caminhos. As pessoas falam, mas eu estou numa religião boa e eu não cometo pecado nenhum. Não, você se engana. Todos nós cometemos pecados. Você se engana que você não comete pecado nenhum, que você é 100% bom. Se você pensa assim, você se engana. E só Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro que te dê a ressurreição, que dê a vida. Não existe. Você pode gostar muito de outras filosofias, outras religiões, mas eu vou dizer a verdade para você. O único que pode te dar vida, o único que pode te dar vida eterna e te libertar da morte, do pecado, é Jesus. Essa autoridade não foi dada a ninguém, apenas a Jesus. Só Jesus salva. Você pode ter outra filosofia, outra religião, você pode achar até que tudo é igual, mas para você ter vida e vida espiritual em Deus, só através de Jesus. Por isso, aquele cristão que às vezes se confunde, acha muito bonito algumas mensagens, algumas religiões, mensagens, filosofias que realmente elas têm a beleza delas, mas elas não dão vida. Porque a única pessoa, Deus, que nos dá vida é Jesus. E Jesus está nos evangelhos. E nesse capítulo 24 do final dos tempos, Jesus diz que o evangelho deve chegar a todas as nações, a todos os povos. Por quê? Porque só Ele dá vida espiritual. Só Ele nos livra do pecado. O cristão não pode se deixar enganar por outras filosofias, não que estejam erradas, não que eu tenha que combater, mas eu preciso levar o Evangelho e não uma religião. Ah, mas a minha religião é tão bonita e eu vou levar na minha religião. Ela não dará vida às pessoas. A única coisa, se a sua religião falar do Evangelho de Deus, sim, porque aí as pessoas conhecerão o Evangelho, conhecerão Jesus, que é a vida e é a ressurreição. E uma vez com Jesus, uma vez que nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados, estamos livres do laço da morte, do pecado e temos vida em Deus, vida espiritual, porque sem Jesus todos estão mortos pelos seus pecados e delitos. Eu sei que é uma verdade um pouco assim pesada, mas é verdade. A humanidade está afastada de Deus, por isso a humanidade é dessa forma. Mas uma vez que nós levamos o Evangelho e aquelas pessoas que aceitam o Evangelho, elas ressuscitam em Jesus. Amém? Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Desejamos a todos, que tenham um 2021, hoje é dia 7, abençoado, e que nós possamos caminhar sempre juntos, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando e principalmente praticando essas verdades. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Sem Jesus não há vida espiritual. Sem Jesus estamos mortos nos nossos pecados. Então nós vamos terminar com uma oração e eu peço a você que você medite nisso. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba que você pode fazer isso agora, através de uma oração. Amém. Tá bom? Pedindo a Ele que venha habitar no seu espírito. Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse vídeo, por esse canal, por esse ano que está começando.
Que possamos, ó Pai, dedicar a nossa vida a Ti, fazer sempre a Sua vontade. Porque nós temos a vida e a vida é Jesus. Amém. Peço, Senhor, que toque no coração de cada pessoa que está ouvindo. Se ela ainda não tem essa convicção de que ela tem a vida de Jesus, que ela possa, Senhor, através de oração, pedir que o Senhor venha habitar no espírito dela. E assim ela vai reviver para Deus. Vai ter nova vida com Jesus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. No próximo programa, nós vamos acabar o capítulo 24 de Mateus, a reflexão sobre os finais dos tempos. Também existem lições importantíssimas, interessantes. Espero que vocês nos acompanhem e que vocês possam aprender bastante, nós também, com o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Até o próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau. Tchau.